Nós temos uma palavra de Deus aqui para você hoje. Eu sei que Deus vai falar com você. Você crê nisso? Como é que foi o Natal lá? Estou vendo que alguns parece que está até mais bonito. Amém? Abra sua Bíblia. 1 de Samuel, o capítulo é o de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que oraram por nós. Graças a Deus nós fizemos uma boa viagem. E o Senhor nos deu a oportunidade de realizarmos alguns sonhos. E a gente foi surpreendido com o amor e o cuidado do Senhor. E agora trabalhar, né, irmão? Porque afinal de contas o cartão de crédito trabalhou muito esses dias. Mas glória a Deus por isso. Nós tivemos um tempo muito maravilhoso. Conhecemos algumas famílias lá que encontramos lá e foi um tempo muito precioso. Mas de fato nós sentimos falta de uma igreja lá. Falei, Jesus, que hora que é o culto? Mas que bênção. Vamos ler a palavra. Que Deus abençoe. Obrigado a todos que oraram por nós. Obrigado a todos os irmãos que estiveram aí na responsabilidade dos trabalhos da igreja. Que o Senhor retribua vocês. E eu pensei em trazer uma lembrança para todo mundo. Aí eu vou postar amanhã uma foto de um chocolate suíço. Aí vocês curtem a foto. A gente comprou alguns lá, acabei não trazendo, que eu não desfiz nem as malas. Mas no ano novo eu vou trazer alguns e dar para vocês aí, porque eu sei que não vai dar para todo mundo, né? A gente não conseguiu trazer 500, 600 chocolates. Mas tem uns chocolatinhos gostosos lá. Amém? Em nome de Jesus. Ore por nós. A gente ainda está com o efeito do jet lag, né? Mas tá tudo certo. Jet lag é por causa da diferença de fuso horário. A gente veio praticamente 12 horas de viagem, depois cheguei em São Paulo e rodei mais 6 horas. Então o Senhor vai dar força e graça para nós. E também tem essa questão, o organismo sente, a gente estava em -1, agora para 26, né, 27 graus. Só Jesus na causa por nós. Mas eu prefiro o calor do que o frio. Meu Deus do céu. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, nós vamos ler. Preste atenção que eu vou ler uma quantidade expressiva de versos para que você possa entender toda a história que é narrada nesse capítulo. O texto diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclage, os amalequitas, com ímpeto, ou seja, com muito impulso violento, tinha dado sobre o sul e sobre Ziclage, ou Ziclag, para quem queira, e tinha ferido a Ziclage e tinha posto a fogo. Então eles destruíram a cidade e colocaram fogo, e levaram cativas as mulheres que lá se achavam. Porém a ninguém matou, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Versículo 3 diz o seguinte: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e as Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi, versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-los,
porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou, grave esse verso, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Versículo 7 vai dizer: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. Éfode, que era uma peça que o sacerdote vestia para que ele adorasse a Deus e ele buscasse para entender qual é a permissão, a vontade de Deus. Traga-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Olha que promessa de Deus. Deus está dizendo assim, ó: pode ir, vai dar certo. Assente-se aí glorificando o Senhor, a gente vai terminar de ler depois. Escute, queridos, eu li, e nós vamos continuar lendo, mas o texto que eu acabei de ler com vocês, Jefferson, é um texto de até de fácil entendimento. A Bíblia vai dizer que Davi ele vai e sai com o povo para batalhar, e quando ele chega na sua cidade, imagine a história. Hoje eu cheguei e graças a Deus estava tudo certinho na casa, mas eu me lembro de uma vez que eu viajei para uma cirurgia do Augusto, e naquela viagem eu saí num domingo de manhã, eu acordei muito cedo, eu fui lavar o carro, e deixei, filha, o carro na porta da minha casa. Eu fui lavando o carro, e eu acredito que na pressa, a chave da minha casa caiu na calçada, e eu terminei de guardar, de lavar o carro, fui correndo, coloquei as malas no carro, procurando a minha chave, não encontrei por causa do tempo. Falei: olha, Ayla, vamos usar a sua chave, e a gente foi embora. E eu acredito que a chave ficou na portaria, na calçada da minha casa. E na terça-feira, eu viajei no domingo. Quando foi na terça que a empregada doméstica foi em casa para limpar a casa, ela chegou e a nossa casa tinha sido invadida. Nenhuma porta quebrada, nenhuma fechadura quebrada, nenhum sinal de muro, no muro, alguém pulou, arrebentou a cerca, não. E aí quando ela chegou na casa, ela apavorou, porque eu não sei se você já teve o desprazer de ser assaltado. Doutora Roberta, quando não está presente é assalto ou é furto? É furto? Então, ok, obrigado. Então, não sei se você já foi furtado. E eu por 2 vezes isso aconteceu. Então, quando a empregada chegou na nossa casa, ela apavorou, porque a casa estava tudo bagunçada. Eu não sei se você já passou por isso, porque existem alguns marginais que além de roubar, eles fazem bagunça. Já viu isso? Eu lembro de outra vez, em 2010, que nós estávamos no velório do saudoso pastor José Braga da Silva, e era um domingo à tarde também, e nós saímos, fomos para o velório, e eu acredito que naquele dia tinha alguém nos seguindo, dando toda a informação. Eles entraram na nossa casa, e eu lembro quando eu voltei, que o portão já estava com o cadeado quebrado, e a hora que eu entrei no portão assim, a minha casa era mais ao fundo, e eu olhei e vi a porta aberta. Eu falei: alguém entrou na nossa casa. E quando você chega e vê a casa toda bagunçada, e você sente falta, no nosso caso, no Senhora das Graças, levou televisão, levou micro-ondas, máquina de lavar, levou som, levou computador. Então você chega na casa, além de estar bagunçado, levou algumas coisas, alguns pertences que estavam dentro do guarda-roupa, e a gente fica apavorado. Eu não sei se você já passou por isso. Alguém já passou por esse desprazer? Você fica apavorado porque é uma bagunça que eles fazem. E quando eles fazem isso, eles são maldosos. Escute, a mesma história está acontecendo na vida de Davi. Só que o caso é tão mais grave que eles colocaram fogo, levaram as mulheres e levaram também
os filhos. Agora escute, então se Davi agora, a casa está queimada, a esposa e os filhos não estão presentes, ele olha para o cenário e ele só começa a pensar: a gente perdeu tudo. Ou seja, quando eu olho para esse cenário, ele está dizendo assim, ó: nós estamos vivendo uma fase em que a perca chegou na nossa vida. E eu sei que, como seres humanos que somos, Gilson, existem momentos da nossa vida que a gente perde algumas coisas. Talvez nesse Natal você perdeu a alegria, porque não foi como você gostaria. Talvez você fez projeções para esse Natal e não foi como gostaria. Talvez tiveram algumas percas, sabe, escute, algumas percas porque talvez você pensou que a tua empresa ia andar de certa forma e não andou. Você talvez pensou que os seus projetos, os seus planos iam caminhar bem. Você talvez até veio para a igreja o ano inteiro sozinho, dizendo: final do ano vai dar certo, mas parece que as coisas foi pior ainda. E talvez o registro da perca bateu na porta. Mas escute, queridos, a perca não define o final da história. Só para você entender, agora Davi chega, a Bíblia vai dizer que o povo começa a chorar, e eles choraram tanto ao ponto de perder as suas forças. E aí, escute, preste atenção aqui, um problema sério aqui, um problema sério é que a Bíblia vai dizer que algumas pessoas começaram a colocar culpa em Davi. E aqui, queridos, escute isso, aqui tem um problema muito sério, porque tem gente que quando não consegue resolver problema, ele quer colocar a culpa em alguém. Eu fui mandado embora porque o meu patrão não é coerente e tudo e tal. Ô irmão, talvez é porque você realmente é, com todo respeito, ruim de serviço. Você já parou para perceber que talvez você é ruim de serviço? Você não é comprometido com o horário. Você é uma coisa quando o patrão está, e quando não está você é outra coisa. E aí você está falando: aí é o patrão que é ruim. Não, são as consequências, ou são colheitas que você está tendo. Mas o texto vai dizer, escute, preste atenção nisso aqui. O texto vai dizer que agora, ao invés de Davi procurar culpado, Anderson, ele faz diferente. Ele fala o seguinte: eu vou me preparar, Poliana, para perguntar com o Senhor, para entender, isso que foi embora, eu vou abrir mão ou o Senhor vai me dar força para ir? Aí Deus vem e fala para Davi: ô Davi, a perca não é o final da história, pode ir, porque vocês vão recuperar tudo que vocês haviam perdido. Aparentemente tudo resolvido, sim ou sim, queridos? Sim ou sim, queridos? Não, é aqui que muda a história. É aqui que muda a história. Por quê? Porque parece que a gente pensa que não, Deus falou, então tá ok. Parece que tá, né? Então Deus está dizendo assim: ó Davi, pode ir, que eu já estou te garantindo a vitória. Então o que Deus fala agora, Ele está fazendo agora uma projeção de futuro. E na projeção de futuro, o Éder, a bênção o Senhor garante. Olha aqui para mim, existe uma projeção de futuro, Diego, para a vida daqueles homens. E Deus está dizendo assim, ó: eu estou fazendo uma projeção de futuro. E nessa projeção de futuro, eu vou restituir tudo que você perdeu. Eu vou repetir para você entender. Deus está dizendo assim, ó: olha, vocês estão aqui no tempo presente, mas eu já estou lá no futuro. E lá no futuro eu estou te dando vitória. Lá no futuro eu estou colocando os inimigos derrotados. Lá no futuro tem promessa minha para a sua vida. Lá no futuro vocês vão recuperar tudo que perdeu e ainda mais. Se tem alguma coisa lá que era deles, vocês vão vencer este exército. E o ouro que estava lá vai ser de vocês. Escute, espera aí. Eu não posso imaginar um Deus desenhando 2026 começando a estabelecer um monte de coisas ruins para você.
Eu não consigo imaginar, sabe, Deus falando, só desenhando coisas ruins. Eu consigo imaginar um Deus que está dizendo, chegou o tempo de restauração. Restauração da sua identidade, restauração da sua história. Para quem está recebendo, vai dando glória, vai dizendo amém. Restauração das suas finanças. Hoje eu vi uma reportagem que diz, olha, 75% dos brasileiros estão endividados, estão com contas atrasadas e tudo. E quando eu li aquilo ali, eu falei, Senhor, mas sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, este mal não vai pegar. Pode ser até a realidade de alguns agora, não tem problema. Talvez hoje o dia está difícil porque você não sabe como que vai sanar esses problemas, mas Deus está dizendo, você perdeu o controle financeiro, mas a perca não é o final da história. Tem um futuro que eu vou garantir para você, de restauração, e você vai voltar a glorificar o Senhor com tudo que Ele colocou na sua mão. Entende? Escute, lá no futuro, porque toda vez que eu vejo Deus fazendo promessa, Deus faz uma promessa de esperança. Toda vez que eu vejo Deus fazendo uma promessa, Deus está fazendo uma promessa. Escute, vai lá no Apocalipse, que você vai ler a história. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, sentará ao meu lado. Ao que vencer, terá o nome escrito no livro da vida. Ao que vencer, as promessas são de bênçãos do Senhor para a nossa vida. Agora escute, queridos, só tem um problema aqui. Porque nós estamos aqui, falando do começo e do final. A questão está onde, irmão? No meio. Vamos ler a Bíblia? Porque olha o que está escrito. Deus fala assim, versículo de número 8, perdão. O Senhor lhe disse, persegue-a. Põe na tela, por favor, o versículo 8. Pode colocar na NVI, por favor. Olha o que ele diz, na versão NVI fica interessante. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, espera aí, eu só não posso pular aqui, irmãos. Davi está passando com um problema ou não está? Sim ou sim? Está passando por uma dificuldade? Sim ou sim? Está triste? Sim ou sim? Perdeu algo importante? Sim ou sim? Olha a atitude de Davi. Ele não foi para a internet. Ele não foi falar que o pastor estava ruim. Ele não foi falar que a igreja não ama ele. Ele não foi falar que ninguém visitou. Ele não foi falar que ninguém foi lá ajudar. A Bíblia diz que ele foi para o lugar daquele que resolve o problema. Ele foi consultar o Senhor. Eu quero concordar que nesse ano que está chegando agora, você não vai tomar decisão sem consultar o Senhor. E quando você consultar o Senhor, Ele vai te dar direções certas para a história da sua vida. Sabe, agora escute, eu não vou nem pedir para você levantar a mão, mas você sabe quantas decisões você tomou sem consultar o Senhor e acabou dando. Foi ou não foi? Mas o texto vai dizer que Davi consultou o Senhor. Devo perseguir esse bando de invasores? Olha a resposta. O Senhor respondeu, persegue-os. Ele está dizendo assim, pode ir. Posso traduzir para os dias de hoje? Deus está dizendo assim, meu irmão, vai para cima, acelera, vai Davi, pode ir para cima. Escute, porque, olha aqui, porque certamente, Deus está dando uma certeza aqui para eles, você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ele está dizendo assim, você não só vai chegar nos seus inimigos, mas eu estou te garantindo vitória sobre os inimigos. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Mas agora vamos continuar a leitura. Versículo de número 9. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto, versículo de número 9. Davi e os 600 homens. Quantos homens? 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor. Onde ficaram alguns? Onde ficaram o quê? Alguns, porque olha o que diz do 10, pode deixar o 10. Pois 200 deles estavam o quê? Exausto demais para atravessar o ribeiro. Quantos deles, gente? 200. Então quer dizer que 600 saíram, 600 ouviram Deus dizer, pode ir porque eu vou te dar a vitória, sim ou sim? Agora a Bíblia vai dizer que 1/3 deles, estou certo? 200 é 1/3 de 600. 1/3 deles, o que fez? Parou no meio do caminho. Olha o que o texto vai dizer. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. E aqui, irmãos, muda a história.
E é aqui que praticamente começa a palavra que o Senhor liberou para nossas vidas aqui. Porque até agora, Yuri, é só notícia de Deus para nós. Até agora é só o que Deus prometeu aqui para Davi. Até agora é só instrução de Deus para Davi. Até agora é só Deus aqui dando garantia. Mas escute, queridos, eu lendo esse texto, a Bíblia Sagrada vai dizer que mesmo tendo uma palavra, mesmo Deus garantindo, 200 pararam no meio do caminho. Posso melhorar? 200 não foram comprometidos. 200, Letícia, não foram, sabe, não tiveram compromisso para recuperar o que havia perdido. 200 começaram empolgados, mas não tiveram comprometimento. Eu vou melhorar só para você entender. 600 pessoas, está todo mundo envolvido, mas tem um terço que não está comprometido. Olha aqui para mim, dobre a sua atenção. Eu sei que como pai de família, você está ali envolvido na casa. Eu sei que como um funcionário ou como um dono da empresa, eu sei como às vezes um voluntário da casa, você está envolvido, porque Deus confiou em você a oportunidade de ser um pai. Deus confiou em você a oportunidade de ser um gestor, um dono de uma empresa, um dono de um negócio. Deus confiou em você um cargo, de estar, uma função, sabe, de servir aqui na casa do Senhor. Então escute, preste atenção aqui que nós precisamos de entender algo, porque se você não prestar atenção, você só está envolvido. E quem está envolvido, meu irmão, não garante a vitória. Quem está envolvido não quer dizer que ele vai chegar até o final. É por isso que quando Deus vai falar com Gideão, Deus vai olhar e vai falar: o Gideão tem 32 mil pessoas aí, é gente demais. Faz o seguinte, eu vou fazer um teste. Aquele que tiver com medo, você vai fazer um teste. Aquele que começar a beber a água, um vai fazer como um cachorro, o outro vai, escuta, aí você vai olhar, quem tiver com medo você deixa para trás, porque é o seguinte, não adianta ter um volume de gente se não está comprometido. Envolvido é muita gente. Agora eu quero saber se você está comprometido. Deixa eu só melhorar para você entender. Eu sei que você é o pai, porque você que fez, você cuida, você mora lá, mas a pergunta é: você está comprometido em criar filhos autenticamente cristãos? Você está comprometido em amar os teus filhos, a tua casa, a tua família? Eu sei, Deus abriu a porta da empresa para você, mas você está comprometido em colocar os valores, em fazer o seu fluxo de caixa, em ter atitudes de ações de vendas, fazer o que precisa ser feito. E aí, irmão, Deus hoje está bradando aqui para você dizer o seguinte: eu já liberei tantas palavras e está pronto para você, mas está faltando o seu comprometimento. Porque, irmão, olha aqui, Deus falou assim: Davi, pode ir que a vitória é certa. O que você faria, irmão, nessa hora? O que você faria? Bora lá que nós vamos recuperar. Irmão, eu estou falando que é esposa, hein? Tudo bem que eu sei que alguns irmãos falam assim: não, pastor, é a esposa. Então deixa, né? Já aconteceu, mas escute, volta. Mas Deus falou assim: ó, pode ir. Não belisca ele não, irmã, calma. Eu vi umas irmãs beliscando o marido aí. Você não faz parte dos 200, irmão, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, preste atenção. O texto está bem claro. Deus está dizendo assim, ó, vai, pode ir que vai dar certo. Ô irmão, a notícia, a direção de Deus é positiva ou negativa? A direção de Deus é para empolgar o povo ou desanimar? A direção, a palavra que Deus liberou para Davi é para fortalecer o povo ou enfraquecer? E para você, irmão, qual que é a direção que Deus está te dando? É a mesma coisa. Quantas palavras foram liberadas aqui desse altar, irmão? Sim ou sim? Quantas palavras? Mas a pergunta é o seguinte, queridos. Eu entendo, quando eu leio esse texto aqui, eu entendo uma coisa. Compromisso, escute, quem tem compromisso recupera o que foi perdido. Sabe o que está acontecendo? O problema é que você não está com comprometimento com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Vamos falar a verdade hoje? Vamos falar? Escute, presta atenção aqui. Vamos pegar só esses pontos que eu falei aqui. Cadê os pais? Homem, mãe, pai, mãe. Está aqui. Deus te deu um filho, foi uma bênção a gestação, sim ou sim? Agora deixa eu te falar. Claro que você está envolvido. Não tem como, dorme na sua casa, você tem que cuidar, fazer aquela bagunça e tudo e tal. Você está envolvido com isso, mas a pergunta é, você está comprometido com a criação dos seus filhos? Você está comprometido com a criação dos seus filhos? Irmã, pediu a Deus um casamento, glória a Deus, está casado, né? Mas a pergunta é, você está comprometida? Escuta, em ser essa mulher que edifica uma casa, que é sábia,
que guarda essa casa debaixo das asas do Altíssimo. Você entende, queridos, que o que está faltando em nós aqui, olha que o texto está dizendo o seguinte: alguns ficaram exaustos, o mesmo trajeto que os 200 passaram, os outros 400 também, sim ou sim, queridos? Agora, por que alguns querem parar no meio do caminho? Porque tem gente que está envolvido, mas só alguns estão comprometidos. E hoje, escute, como é que está seu final de ano? Eu sei que a gente começa a fazer várias metas, né? Mas escuta, queridos, deixa eu te falar. Se você, Cleito, fala muito sobre isso. Se você for parar para pensar, tem metas que você colocou esse ano e ela não cumpriu. Verdade ou verdade? Só que sabe qual que é o pior? Essas metas que você colocou esse ano foi a meta do ano passado. Aí não aconteceu o ano passado, não está acontecendo. Sabe por quê? Porque está faltando comprometimento. Irmãos, escuta, peraí, olha aqui para mim. Eu estou falando de coisa séria aqui. Eu estou falando de 200 homens que mesmo Deus falando, olha eles aqui, ó. Ah, eu vou parar. Mas Deus já falou que pode ir. Ah, eu estou cansado. Não, Deus falou que pode ir. Ah, eu não vou fazer o que for preciso. Escuta, queridos, Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres comprometidos com aquilo que o Senhor está liberando. Escute, quando eu falei que a perca não é o fim, escute, a perca não é o final da história, mas o nível do seu comprometimento é que vai determinar se você vai levantar para buscar a tua bênção ou não. Olha que interessante, estava conversando com algumas pessoas nesse final de ano. Muita coisa boa aconteceu na vida de muita gente. Nos últimos dias antes de viajar, eu vim aqui para celebrar com uma pessoa aqui da igreja que tinha um equipamento que algo parecia ser tão distante, mas agora ficou tão perto, está na mão dele. A bênção aconteceu. Quantas pessoas esses dias, quem foi o último casamento que a gente teve? Só sei que eu falei, gente, esse ano teve muitos casamentos aqui na igreja, né, Kelly? Kelly, Fernando, Elianai, Jennifer, a Lucy, o Cadu, o Murilo, a Ellen, quem mais casou esse ano? Deixa eu ver. A Gabriela, a nossa irmã, esqueci. Iranilde casou. Olha quantas bênçãos aconteceram. Mas olha aqui, queridos, olha aqui, escute. O que eu quero que você entenda? Tem uma palavra de Deus sendo liberada. Esse ano o Senhor falou conosco que era o tempo de avançar. E muitas pessoas avançaram. A pergunta é, por que você não avançou? Porque talvez tem muita gente que está envolvido, mas a pergunta é se você está comprometido. A Bíblia vai dizer, escute, que 200 homens pararam. O versículo de número 10, coloca o 10 por favor, olha o que diz: pois 200 estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Mas olha o versículo, a continuidade, a parte B. Mesmo assim, Davi e 400 homens continuaram a... Irmão, só aqui já dava para a gente sentar numa mesa e começar a aprender muita coisa aqui. Porque sim, nós não podemos negar que parece que existe alguns desafios no nosso país. Mas eu quero concordar aqui que nós não vamos fazer parte dos 200. Nós vamos fazer parte dos 400. E aqui Davi sendo uma tipificação de Cristo, que está indo lá restaurar o que foi perdido. Nós, com Jesus do nosso lado, nós vamos caminhar e nós vamos restaurar o que foi perdido. Olha aqui, Claudinha, parece ser simples aqui, parece ser simples. Mas escuta, queridos, é a família desses homens que eles estão assim, ó. Ah, eu não aguento mais não. Ah, eu estou cansado. Ah, eu não vou mais não. Ah, eu estou cansado. Eu falava, vamos. Meu filho, Augusto, a gente nessa viagem tinha que carregar algumas malas ali. E o Augusto, papai foi, vamos Augusto. Vai que dá Augusto. Vai que você consegue Augusto. E no final, falei que você conseguia. Verdade, papai. Mas vamos. Escuta, queridos, em nome de Jesus, você não veio aqui para participar dos 200. Você veio aqui para participar dos 400.
Meu irmão, em nome de Jesus, você vai ter uma vida restaurada esse ano. Se prepare para isso, em nome de Jesus. Agora olha aqui, quando eu falo sobre envolvido, está demais. Mas agora a questão é a seguinte: quantos aqui estão comprometidos? Envolvido, escute, olha aqui, ó, quantos aqui tem compromisso de buscar o que estava perdendo? Olha aqui, queridos, eu falei de família, eu falei de, às vezes, da empresa e tudo, para talvez ficar um pouco mais humano. Mas olha aqui, ó, você está comprometido com a sua vida espiritual? Eu estava correndo esses dias lá para terminar a leitura anual da Bíblia, porque eu falei: Senhor, eu estou, acho que era 37 dias atrasados, e eu fui correndo para conseguir, até o final do ano eu chego até o final para ler mais uma vez a Bíblia inteira. Agora escute você, como é que está seu comprometimento? Porque o povo está dizendo aqui, ó, nós estamos exaustos, as minhas forças acabaram. Irmão, a força física pode até acabar, mas se aqui dentro tem uma fé inabalável, essa fé vai te dar força, porque a Bíblia fala que Deus dá força ao cansaço e dá vigor até para quem não tem. Para aqui, ó, escute. Comece a pensar nas áreas da sua vida que as coisas não saíram tão bem, e observa se você foi comprometido com isso. Olha para quem está do seu lado e pergunta: foi, meu irmão? Perguntei. Vamos lá, olhe para mim. Não é verdade isso? Ai, pastor, uma crise financeira bateu na minha porta. Você foi comprometido com a geração de receita? Você foi comprometido em estudar um pouco mais sobre controle financeiro? Olha aqui, talvez você saiu gastando, sabe, de uma forma exagerada. Faltou comprometimento seu, compromisso seu. Queridos, o que você fez com as promessas que Deus te fez? Porque olha aqui para mim, ó, se você for analisar, se você começa, olha aqui, ó, alguém exausto, alguém ficou aqui, ó, enfraquecido, 200 homens ficaram para trás, porque eles estavam cansados demais, eles estavam se entregando os pontos. Escuta, por que será que tantas coisas não aconteceram na sua vida? A pergunta é: o que você fez com as palavras que Deus liberou para a sua vida hoje? O que você fez? Você teve compromisso com elas? Eu estava vindo, quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que um dia, eu estava chegando em São Paulo com o pastor Juan Pablo, e ele liberou uma palavra para mim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu lembrei exatamente daquela palavra. E eu estava ali, eu falei: Senhor, eu lembro do que o Senhor disse para mim, e eu não abro mão, eu estou comprometido com aquilo que o Senhor liberou para a minha vida. Se você tivesse totalmente comprometido com o que Deus falou com você, a sua vida estaria do jeito que está, ou outras coisas boas de Deus teriam acontecido na sua vida? Verdade ou verdade, irmão? Ah, minha saúde está ruim. Você está comprometido com a sua saúde? Pastor, não gosto de academia. Eu também não, irmão. Para quem foi que eu falei hoje? Ah, para a esposa do Saul. Ele falou: pastor, a minha esposa faz um bolo de fubá. Pronto, fiz propaganda para todo mundo agora. Um bolo, e eu sempre pensando que era bolo de bambu, porque é o tanto que o marido cresceu. Um bolo de fubá. Eu falei: irmã, ela falou: vou fazer para a gente comer esse bolo de fubá. Hoje fez um bolo de cenoura, né? Trouxe o bolo de cenoura. Aí eu falei: irmã, então tem que ser essa semana. Ela olhou e falou: mesmo, pastor? Eu falei: é, porque eu estava num jejum de açúcar. Aí eu quebrei, eu falei: ó, agora eu vou me permitir nesse dezembro. Mas virou o ano, eu já estou no compromisso de novo. Sabe o que eu estou fazendo? Comprometido com a minha saúde aos 60 anos de idade. Eu não vou querer ficar, sabe, uma pessoa que vai depender de todo mundo, extremamente doente. Não, eu estou comprometido com a minha saúde. Você vai ver, irmão, não vou conseguir fazer os cabelos parar de ficar branco, mas se eles ficar aqui já está bom demais. Mas eu estou comprometido com a minha saúde. Sabe o que acontece? Eu fiz essa viagem, eu estava ali agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque eu comecei a escrever algumas coisas. E aí hoje, no final, eu quero lançar um projeto aqui. Depois pega lá ao Maria Clarão lá. Sabe por quê? Escuta, tudo que eu planejei, essa viagem, essas coisas que aconteceu esses 10 dias, estava tudo planejado. E sabe o que eu fiz? Eu fui comprometido com tudo aquilo que aconteceu. E vou ser mais comprometido com tudo aquilo que eu ainda tenho que pagar. Mas olha aqui, queridos, o que está acontecendo? Eu só estou trazendo hoje uma reflexão. Talvez eu não vou te fazer pular aqui hoje, mas eu quero que você tenha uma reflexão hoje. Você está comprometido com aquilo que Deus entregou nas suas mãos?
Você está comprometido? Comunidade do Amor Church, nós estamos comprometidos com a missão que Deus colocou sobre nós. Você está comprometido com, escuta, tem gente querendo coisas grandiosas, e eu sempre que eu leio a palavra, eu vou entendendo, Deus não vai passar você para um nível maior, se você não está sendo aprovado no nível menor. Aí você quer que Deus te dê um salário de 10 mil, você não consegue ser comprometido com os 2 que você já ganha, ou 5. Aí você quer ter uma família e tudo e tal, você não está conseguindo, solteiro, cuidar nem de você. E aí Deus está olhando e está dizendo assim, ó, eu tenho promessas, eu tenho uma palavra, pode ir para viver elas, só que está faltando comprometimento. Ah, pastor, mas o senhor não podia dar uma palavra melhor nesse último domingo de 2025? Esse último domingo Deus está dizendo assim, ó, aqueles que são comprometidos, não apenas envolvidos, aqueles que têm compromisso vão receber e alcançar as promessas que o Senhor tem liberado para a história da sua vida. Brincadeiras aqui à parte, mas muita gente mandou mensagem para mim e falou, pastor, manda esse frio e essa chuva para cá, porque tá um caos aqui, tá muito calor, estava calor, né, irmão, aqui? E eu falei assim, ó, lá na viagem, eu falei, Senhor, eu quero um presente. Porque tem gente que às vezes eu contei de algumas viagens que eu fiz, todas as viagens que eu fiz choveu, irmão, todas, e nós lacramos mais essa, deu 100% agora. E alguém falou, não, tá bom, pastor, chuva de bênção. E aí os irmãos mandando mensagem, pastor, traz essa chuva para cá, traz esse frio, porque aqui está um calor. Eu saindo de viagem, eu falei, Senhor, te agradeço por tudo, eu quero pedir um sinal do Senhor. Quando eu chegar em Uberlândia, manda chuva para aquela cidade. Eu nem precisei de chegar em Uberlândia, chegando em Uberaba, já estava caindo uma forte chuva. E aqui em Uberlândia também choveu para a glória do Senhor Jesus. Escuta, queridos, olha aqui para mim. Você precisa estar comprometido com aquilo que o Senhor entregou para você. O Senhor falou para você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você está comprometido com isso? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Coloca o texto áureo da nossa igreja aí, 2 Coríntios 5,18. O 2 Coríntios, escuta, sabe por que eu estou percebendo, irmão? Deus, Ele está fazendo a parte dele todo dia. A pergunta é aí, você está fazendo a sua? Porque eu não sei se você está entendendo. Deus está dizendo assim, Davi, tem uns inimigos lá que tomaram tudo de vocês, só que eu já dei vitória para vocês. Você só precisa chegar lá. Olha o que Deus falou. Paulo escreveu para nós, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E Ele nos deu o ministério da... O que você está fazendo com isso que Deus te deu? Você está comprometido com isso? Escuta, o que Jesus falou para que nós somos? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Conheci um casal lá em Londres que eu nunca tinha visto eles. Irmão, a gente acabou a nossa estadia lá e me deu um abraço e falou, cara, por que eu não te conheci antes? Cara, você é uma bênção demais. Sabe o que eu estou sendo? O que Jesus falou para eu ser. Eu preciso ser comprometido. Agora olha aqui, preste atenção aqui. Eu preciso que você entenda algo aqui hoje. Sabe o que esses 200 homens estão mostrando aqui? É que o deserto expõe quem você é de verdade. E tem gente, escuta, você precisa fazer essa pergunta até para você cuidar um pouquinho de você. O que te expõe? Você já parou para perceber o que te expõe? O que expõe você? Porque é o seguinte, eu sei que às vezes você trata, a gente conversa com todo mundo aqui, e às vezes não é tão intimista. Mas o que expõe você? Posso só te ajudar? Por exemplo, tem gente que a fome expõe ele. Sabia disso? Ele está com fome, já fica nervoso, já fica estressada. É uma exposição por causa de um problema que é a fome. E aí se tiver janta aqui, se tiver comida e ele está com muita fome, ele passa na frente de todo mundo. Por quê? Porque tem situações que expõem vocês. Sabe o que estava expondo esse povo? Precisava de correr, de se esforçar um pouco mais. E tem gente que só sabe fazer o médio. Se for para esforçar um pouco mais, ele expõe a fraqueza dele. Sabe por que você parou e muitas coisas não deu certo? Porque Deus falou assim, ó, a promessa está liberada, mas você precisa andar um pouco mais. E aí tem gente que está assim, eu estou cansado. Eu estou cansado. Aí você vai querer olhar horóscopo, você vai querer olhar, alguém falou assim, olha, esse número, esse ano,
É o ano do 9, 2025, é 2 mais 2 mais 5, 9. Por isso que está cansado. E aí agora o ano que vem é o número 10, aí é o novo ciclo. Você acredita nessas coisas, irmão? Você vai acreditar, escuta, você vai ficar olhando na Instagram aí, tudo e tal, aquela mulher lá que agora falou que a Virgínia, mais o, como é que é o jogador lá? Esse rapazinho aí mesmo, agora está grávida. Aí você olha e fala, não, ela vai engravidar mesmo. Você acredita em uma cartomante está falando? Você quer ver qual que é o problema? Se você sair daqui agora, existem alguns pontos aqui na nossa cidade, ali perto do Terras Alfa, tem um lugar que tem um monte, mas um monte de trabalhos de macumba. Se alguém ligar para você hoje e falar assim, ó, olha irmão, deixa eu te falar, a fulana de tal te conhece, me ligou e falou assim, ó, coloquei o seu nome lá na macumba. Você fica preocupado, você vai me ligar, pastor do céu, colocaram meu nome lá na macumba, e agora? Você dá tanta importância, você é tão comprometido com as coisas do inferno. E eu te pergunto, você não está sendo comprometido com as coisas que Deus já liberou sobre você? Pastor, o que o senhor quer me dizer? Em 2026, tem uma promessa de Deus pronta para você. Pronta. Só que, Aline, se você estiver cansada demais, você não alcança. Só que, meu irmão, se você estiver cansado demais, você vai parar no meio do caminho. Mas escute, a Bíblia vai dizer, por favor, volte versículo 10 de novo. A Bíblia vai dizer que por mais que os 200 pararam, Davi e os 400 continuaram. Assim como foi lá com Gideão, mais de 20 ou 30 e tantos mil pararam. Deus falou assim, ainda tem 300? É com estes que nós vamos continuar. É com estes que eu vou liberar a vitória. É com estes que vocês vão alcançar. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Senhor está dizendo, por mais que alguém parou no seu caminho, você não vai parar. Vamos só ler o texto, o texto vai dizer o seguinte, versículo 11, e acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e lhe deram de beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem pão, e nem bebido água. Então Davi disse, quem és tu, e de onde vem? E disse o moço egípcio, eu sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, do Queretitas, para a banda de Judá e para a banda do sul, e Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Ele está dizendo assim, ó, eu fiz parte do bando que acabou com tudo, Davi. Mas agora olha aqui, mas aí Davi, olha o que Davi vai dizer. E disse Davi, poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E ele disse, por Deus, me jura que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E o que aconteceu? Davi desceu com ele. Olha aqui para mim, olha o que eu quero que você entenda. Tem 200 que parou porque estava cansado. Vocês estão comigo? 2 passos ou alguns metros para frente, já tinha um rapaz que ia mostrar onde estavam as mulheres. Já tinha um rapaz que ia falar, é ali, ó, os amalequitas levaram todos os seus recursos e as suas mulheres para lá. Coloca o versículo, escute, olha lá, Davi lhe perguntou, coloca o 16 por favor. Quando ele levou a Davi até lá, os amalequitas estavam o quê? Espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado. De quem, gente? Deles. Como os despojos da terra dos filisteus e de Judá. Versículo 17 vai dizer, Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em seus camelos e fugiram. Versículo de número 18 vai dizer, Davi o que, gente? Recuperou algumas coisas. Sim, é assim que está escrito? Davi recuperou o quê? Tudo. Davi recuperou o quê? Tudo.
Porque Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, quando promete, Ele cumpre tudo que Ele prometeu. Ah, pastor, mas na minha vida não está acontecendo. Você tem que perguntar para você mesmo se você está comprometido ou você só está envolvido. Se você não faz parte dos 200 que parou. Porque, meu irmão, escute, às vezes se você recebe uma boa notícia, você fica tão empolgado, essa notícia muda até as suas emoções. Agora deixa eu te falar, sabe o que eu estou percebendo ultimamente? Deus está falando, você se alegra aqui nas 2, 3 horas de culto, vai embora, é como se não tivesse falado nada. Você faz parte dos 200 e é assim que você está. Deus falou, vou te honrar, vou te abençoar e você vai ser um dos mantenedores dessa obra. Sabe o que aconteceu? Uma crisezinha que bateu lá na porta, você cansou, falou, não vai dar mais não. Aí você desanimou. Deus falou assim, eu vou te usar com louvor para você cantar. Você começou a cantar, começou a fazer aula, parou. Deus falou com você, vou te usar para pregar a palavra. Você começou a ler a Bíblia fazendo plano de leitura 3, 4 capítulos por dia. Você lê a Bíblia o ano inteiro, e aí? Irmãos, escuta, o que Deus está falando comigo e com você? Deus não te formou para parar no meio do caminho. Deus formou você para chegar até o final da sua história. Porque lá no final, você vai recuperar tudo que você perdeu. Escuta, olha aqui para mim. Você acha que eu não tomo refrigerante porque eu fico fazendo graça? Você acha que eu não como açúcar porque eu estou fazendo gracinha? Entrando na modinha? Não. Eu estou criando um nível de disciplina comigo mesmo. Você entende? Por quê? Porque pessoas disciplinadas são pessoas que alcançam a promessa. Pessoas envolvidas, comprometidas, são aquelas pessoas. E escuta, nesse mesmo cenário, nesse mesmo ambiente aqui, ó, tem gente que está me ligando, contando grandes coisas que o Senhor fez sobre a vida deles. Ao mesmo tempo que tem gente falando, Senhor, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Deixa eu te dar um conselho, para de desistir. Para de ser, olha, porque tem gente, escute, talvez eu não vou conseguir expressar, colocar a conjugação, tem gente que está subestimando um início e subestimando uma continuidade, porque tem gente que é bom para começar, mas não é bom para continuar. E hoje Deus está dizendo para você, sai do grupo dos 200, está na hora de você fazer parte do grupo dos 400. O que Davi fez? Simplesmente tomou posse e acreditou em tudo que Deus falou com ele. O que Davi fez? Ele só não parou no meio do caminho. Escute, quando eu olho Davi, eu vejo um homem sendo dependente de Deus. Quando eu olho para Davi, é um homem que teve a clareza da direção de Deus, sim ou sim, queridos? E aí, se ele teve a clareza, ele foi caminhando para o rumo que Deus falou. E olha como que termina o verso. E Davi recuperou o quê? Tudo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quais foram as coisas que você começou esse ano e não terminou? Consegue pensar nisso? Você vai conseguir publicar quantos livros você leu esse ano? Só uma pergunta aqui. Quem aqui leu mais de 5 livros esse ano? Levanta a mão. Mais de 5. Quantos aqui fizeram pelo menos 3 cursos esse ano para aprender algo que não sabia? Levanta a mão. Meu irmão, você começou o ano empolgado. E deixa eu te falar, não sei vocês, mas o final de ano, a minha mente parece que ela fica tão produtiva. Ela vai querendo criar um monte de coisa, eu fico até tomando cuidado. O ano passado, exatamente nessa época, eu estava estudando 3 tipos de negócio de franquias. Eu falei, Senhor Jesus, parece que 2025 eu vou fazer tudo uma vez. Isso a gente empolga. Verdade ou verdade? Mas escuta, o que Deus está dizendo para você é o seguinte: somente acredite no que eu te falei e vá até o final. Não pare no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Porque o problema de muitos homens da Bíblia Sagrada e muitas mulheres foram que desistiram. Saul foi rejeitado por Deus, não é porque Deus estava perseguindo ele, é porque ele desistiu de ser fiel a Deus na íntegra. Percebe isso? Agora escute, eu encerro essa palavra aqui. O texto vai dizer, versículo 20. Pode pôr o 19, perdão, para a gente não falar. Pode ficar de pé, igreja, vamos ficar de pé para a gente. Versículo 19, olha aqui. Versículo 19 vai dizer o seguinte: nada faltou. Diga comigo, nada faltou.
Olha o que o texto está dizendo: nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou o quê? É simples de ler, mas você tem noção que eles pegaram joias, pratas, alimento e tudo. E a Bíblia está dizendo, os anciãos, os mais novos, as mulheres, os filhos, as filhas. E a Bíblia está dizendo assim, ó, não ficou nada na mão do inimigo, meu pai. Rosildo, o texto está dizendo assim, ó, não ficou nada que é seu na mão de outra pessoa. Você está entendendo o que Deus está dizendo? E aí escute, olha que lindo o texto. Por isso que eu falo que Davi é a tipificação de Cristo aqui. Versículo 20, por favor, vai dizer o seguinte: tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Ou seja, recuperou o que é dele e até o que é o inimigo que eles venceram veio para eles também. Vamos lá? E agora o versículo 21, e eu quero encerrar no versículo 21. O texto vai dizer o seguinte: então Davi foi até quem? Os 200 homens. Quem são os 200? Aqueles que pararam no meio do caminho. E o texto vai dizer: e Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinha ficado no ribeiro de Besor. E eles saíram para receber a Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi perguntou-lhes como estavam. E a Bíblia vai dizer, que coisa linda, a Bíblia vai dizer, quando você continua lendo o texto, a Bíblia vai dizer que até o desses 200, tudo que tinha levado, Davi recuperou e trouxe de volta. Eu não quero prolongar nessa viagem, nessa mensagem, mas essa viagem que Davi fez, ele está representando Jesus, e ele está dizendo o seguinte: os que cansaram, Davi está dizendo, eu fui lá e lutei por você, não para validar a sua desistência, mas é para dizer para você, aprenda a não desistir quando Deus te libera uma palavra. E eu não sei se você faz parte do que está completamente comprometido, ou você faz parte dos 200. Mas Deus está dizendo aqui para você, até se você parou no meio do caminho, eu quero te recuperar aquilo que você deixou para trás hoje. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Vamos só ler o 22 e o 23 e a gente vai orar com você. Peço os intercessores para vir aqui. 22 diz assim, ó: contudo, todos os homens maus e perversos, entre aqueles que os tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles, os bens que recuperamos. Olha aqui, tinha alguns maldosos no meio lá, falando: não, nós não vamos dar para eles não. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Versículo 23 vai dizer: Davi, no entanto, respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou nas nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. E aí ele está dizendo: e quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem igualmente repartida. Olha para mim aqui. Eu sei que não é fácil. Traz um para mim aí, Rose, por favor. Eu sei que não é fácil fazer parte dos 400. Sabe por quê? Porque tem hora, irmão, que a gente confia tanto em alguém, e as pessoas que a gente mais confia, eles estão mais decepcionando a gente. Eu sei que talvez não é fácil fazer parte dos 400. Porque tem hora que você olha para um lado e para o outro, você se vê sozinho. Talvez você não é fácil ser um dos 400, porque o que faz parte dos 200 está do seu lado.
E eu sei que tem pessoas que estão do seu lado, que era para te impulsionar, mas você fala, meu Deus do céu. Aí eu sei que tem hora que você fala, pastor, já ouvi um tanto de gente falar assim, atrás, do lado de um grande homem, tem uma grande mulher. Aí ele fala, por isso que eu sou pequeno até hoje, porque eu tenho alguém que só está me puxando para baixo. Eu sei que você, escute, você recebeu de Deus uma promessa, e eu sei, meu irmão, que é desafiador, mas você gastou tanto tempo com esse aparelho aqui, e ficou rindo de coisas que não te levou para lugar nenhum, verdade ou verdade? E aí você chega o ano agora cansado, sabe por quê? Porque você se distraiu com tantas coisas. Mas hoje essa mensagem é para os 400, mas também é para os 200. Porque Davi aqui representa Jesus. Isaías 40, se eu estou enganado, é Isaías 40. Vamos ler o texto? Isaías 40. E o versículo de número 28. Por favor, coloca na NVI mesmo. Olha o que está escrito. Pode projetar aqui. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se... Vamos comigo? Ele não se cansa e nem fica exausto. E a sua sabedoria, Vanessa, é insondável. Agora olha o texto, William. Estava com saudade de você, William. Olha o texto, 29. Olha o que vai dizer o 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que já estão sem força. Sabe o que eu quero que você entenda aqui? Lá de fora o mundo é cruel. Se você não andar na linha, você é julgado e prejudicado. Mas escute, se você está cansado, Ele é especialista em dar vigor para quem está cansado. Se você não tem mais força, Ele é especialista em te ajudar no dia que você não tem mais força. Olha esse texto. Ele fortalece o cansado e dá vigor a quem está sem força. Olha aqui para mim. Sinceramente, talvez, assim como os 200, e quando eu olho para a minha história de 2025, algumas coisas ficaram para trás. Algumas coisas eu falhei nelas. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque eu cansei. Eu cansei porque tem hora, Paulinho, que os 200 que param fazem muito barulho. Eu cansei porque se você faz parte dos cansados, o trabalho para mim dobra. Eu cansei e algumas coisas não aconteceram como eu gostaria que tivesse acontecido. Mas ao invés de desistir, de parar, de querer falar, Senhor, eu não presto para mais nada, eu tomei uma decisão de me debruçar nos braços daquele que me fortalece. Hoje essa palavra é uma palavra de esperança para você. Não tem como ser forte todo dia, mas se você cansou e parou no meio do caminho, Deus tem um Davi para ir lá e buscar o que você perdeu para colocar nas suas mãos. Talvez o cansaço bateu aí na sua porta. Talvez você até ficou recluso no dia do Natal e não pôde ter muitos motivos para comemorar. E você fala, mas eu trabalhei tanto e parece que nem tantas coisas deram certo. E você acabou ficando cansado. Mas olha o que o texto está dizendo. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Alguém precisa dessa intervenção do Pai aqui? Alguém precisa dessa ajuda? Eu sou o primeiro.
E aí vamos lá, a gente termina no 31, versículo 30 diz o seguinte, versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas é o versículo 31, por isso que estamos aqui. O versículo 31 vai dizer, mas aqueles que esperam no Senhor, 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 esperam no Senhor. Eu não parei porque eu espero no Senhor, não desisti porque eu espero no Senhor, não vou desistir porque espero no Senhor. O texto está dizendo, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque a nossa esperança está no Senhor. Por favor, coloque Salmo 27, os dois últimos versos do Salmo 27. Olha o 13. Apesar disso, essa certeza eu tenho, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos voltar um verso, acho que é o versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Aí ele vai estar dizendo, os meus inimigos estão tramando tudo contra mim, mas ele fala, versículo 13, mas apesar disso, diga comigo, apesar disso, todo o dinheiro que precisava no final do ano. Diga, mas apesar disso, foi traído por quem você nem imaginava. Os projetos não saíram do papel esse ano. Eu confiei em tantas pessoas e as pessoas me deixaram sozinho. Eu tomei decisões erradas esse ano. Eu fiz parte do grupo dos 200 esse ano. A ansiedade visitou a minha vida este ano, a depressão bateu na porta, mas apesar disso eu tenho uma certeza, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Entenda o que Davi está dizendo. Ele não está dizendo que está tudo simples, ele não está dizendo que está tudo fácil, ele não está dizendo que está tudo favorável, mas ele está dizendo, apesar disso, eu tenho uma confiança, eu vou ver a bondade do Senhor sobre a minha vida, eu vou ver. E aí ele finaliza o 14 dizendo, espere, não espere do Ernesto não espere do Ernesto não, porque o Ernesto é ser humano, ele pode chegar aqui amanhã e falar, gente, ó, novo pastor vai assumir a SEDAC e Deus vai continuar o trabalho. Não espera do Ernesto não, mas o texto está dizendo, espere pelo Senhor. Mas aí tem algo aqui que me chama a atenção. Sabe por quê, Denis? Ele está dizendo assim, ó, espera no Senhor e o que mais? Você pode esperar, mas seja forte, meu irmão. Seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Espere pelo... Aí ele está dizendo, sabe por que ele fala seja forte e corajoso? Porque esperar sem ver nada acontecer não é para os fracos. Os fracos não viram algumas coisas acontecer, pararam. Mas aqueles que esperam no Senhor têm confiança que vai ver a bondade do Senhor. Olhe para mim aqui. Talvez 2025 te cansou e a sua ziclagem está toda queimada, mas hoje o Senhor está te convidando aqui para frente hoje para dizer, eu quero fortalecer os cansados, dar vigor para quem não tem. Isso, pode vir aqui que nós vamos orar por vocês. Vem, pastor, eu preciso de vigor para esse ano.
Esse ano foi desafiador, pastor. Venha, nós vamos orar. Pode vir, nós vamos orar. Isso, pastor do céu. Eu não sei o que fazer. Venha que o Senhor vai te mostrar.